dizendo o seguinte, primeiro um recado para o técnico Renato Portaluppi, que concedeu uma entrevista ontem coletiva maravilhosa, um prato cheio, entregou para a imprensa tudo o que a imprensa queria. Não, Renato, a imprensa não espera um pedido de desculpas da tua parte. Não há, embora às vezes pareça, uma relação de subordinação do teu trabalho com os jornalistas. Os jornalistas estão ali para cobrir, para levar informação e para analisar. Outro aspecto importante que o Renato e os seus assessores têm que entender. Se 1, 2, 3 ou 4 jornalistas vão atrás da informação de que por quê, que motivo, que compromisso inadiável era esse do Renato no Rio de Janeiro, e ele não diz que compromisso era esse, isto basta para que toda a imprensa tenha subsídios para se posicionar. Alguns respaldando a ausência do Renato na coletiva, e é bacana isso, e outros criticando. É assim que funciona. Se o primeiro técnico do Grêmio, lá no primeiro Grenal, em 1909, quando o Grêmio impôs uma goleada por 10-0 no Internacional, não falasse após o clássico Grenal, vocês sabem o que aconteceria? O avô do Fabiano Baldassi iria criticá-lo e o avô do Alex Bagé iria também criticá-lo. É assim que funciona no futebol. Ora, o Renato não sabe. Agora, esse comportamento do Renato era esperado. Ele é contumaz nesta prática. Sempre que acuado, sempre que pressionado, ele ataca quem? Ele ataca os jornalistas e tenta colocar a imprensa, ou pelo menos alguns setores da imprensa, contra a torcida. Ontem foi além, se fez de vítima, deu a entender que não seguirá no Grêmio e colocou o presidente Guerra numa saia justa apertadíssima. Chamou o presidente Guerra de desinformado. E a gente vai analisar isso, e por isso eu chamo o Matheus Dávila com as primeiras do Grêmio e este ambiente de coletiva de Renato pós-derrota. Dávila, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Pós-derrota, depois do Grêmio tomar uma virada para o Atlético Paranaense em casa, ter o time vaiado pelos 25 mil torcedores lá, o Renato protagonizou essa entrevista coletiva cheia de inverdades. Afinal de contas, ele contrariou o discurso dado pelo presidente Guerra na semana passada, após o Clássico Grenal. Mas eu quero abrir aqui, Meneghetti, falando sobre o pedido de desculpas, entre aspas, do treinador, porque ele aproveitou a entrevista coletiva para se desculpar junto ao torcedor, mas principalmente para fazer os seus ataques. E foi uma entrevista bélica, mal-humorada, do começo ao fim. O clima da entrevista a gente confere agora. A única desculpa que eu tenho que pedir sobre esse episódio é para a torcida do Grêmio, que eu não dei entrevista. Agora você está me perguntando sobre tudo isso, aí eu te pergunto, para você e para os teus colegas, antes de me massacrarem, antes de me julgarem e me condenarem, alguém quis saber da minha versão? Ninguém, né? O negócio de vocês, da maioria, é fazerem onda. Onda. O que eu posso te responder sobre isso, já falei, pedi desculpa ao nosso torcedor por eu não ter dado entrevista. No mais, qualquer problema que a gente tem, a gente resolve internamente. Então, já que vocês ficaram 4, 5 dias me massacrando, eu não tenho que responder essa pergunta para vocês. Eu tenho que conversar com o meu presidente, conversar com a minha diretoria e pedir novamente desculpa para o meu torcedor. Para vocês, não. Não, porque é muito fácil. Não tem um juiz no mundo que condena um réu escutando um lado só. Ele escuta os dois lados sempre, né? Mas vocês me julgaram, vocês me condenaram. Então, esse assunto já está morto. Ou vocês não têm mais assuntos para falar durante a semana? Querem voltar no assunto de uma semana atrás? Guerra é meu irmão, de muitos anos. Então, quanto a isso, está bem resolvido. Aliás, nunca teve problemas entre a gente. Nunca. Mas vocês gostam, né, de criar aquela tempestade em copo d'água. Se vangloriaram 3, 4 dias falando nisso. Aí agora vocês querem ouvir a minha resposta. Os problemas a gente resolve internamente, sem problema algum. Está respondida a tua pergunta? E da próxima vez que tiver um episódio comigo, com qualquer outro, procurem escutar os dois lados. Não condenem. Não condenem antes de escutar os dois lados. Simplesmente isso. Não, particular. Ninguém pode ter compromisso? Então pronto.
Está respondido. Só explicando um pouquinho mais, alguns, né, inteligentes. Por que ele não viajou no dia seguinte? Porque a gente mora em Porto Alegre, o aeroporto de Porto Alegre quase sempre fica fechado por causa da serração. E o meu compromisso era inadiável 9h30 da manhã. É por isso que eu estou pedindo desculpas para o meu torcedor daquele episódio, porque o meu torcedor merece o pedido de desculpas. Vocês, jamais. Perguntem para o Guerra se algum dia eu passei por uma decisão para ele. Alguns que gostam de fazer onda, gostam de falar que o Renato manda no Grêmio. Então, vocês perguntem para o presidente, para os outros presidentes, se algum dia eu cometei um ato assim. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, o combinado não sai caro para ninguém. Não sai caro para ninguém. Então, eu jamais, seja com qualquer presidente, eu vou passar por cima dele. Ele é a autoridade máxima no clube, ele manda no clube, e eu sou funcionário do clube. Então, que fique bem claro isso. Jamais vou tomar uma decisão por conta própria. Então, o meu relacionamento com o Guerra sempre foi muito bom. E vai continuar sendo. Tanto é que, quando estava no Rio de Janeiro, me ligou, a gente conversou, sem problema algum. Como a gente sempre conversa quase que diariamente, tenho linha direta com ele, tem linha direta comigo, a gente sempre conversa, troca ideias. Desta vez não foi diferente. Não sei, aí eu já não posso responder, não sei se ele sabia que eu iria viajar. Então, quando se fala, o presidente está exigindo, o presidente falou para o Renato ficar, nessas horas eu já estava dentro do avião, porque o meu voo era 7h30. Tanto é que terminou o Grenal, eu fui embora. Eu fiquei sabendo da entrevista do presidente lá no Rio de Janeiro. Se ele tivesse conversado comigo no vestiário, que nem deu tempo de eu ter essa conversa com ele, e ele tivesse me perguntado, eu iria falar para ele, presidente, com todo o respeito, eu não posso ficar, porque eu tenho um compromisso inadiável, amanhã de manhã, 6h30. Já pensei em pegar um voo amanhã de manhã, mas se o aeroporto estiver fechado, então isso eu já tinha combinado com as pessoas durante a semana. Não sei se chegou nos ouvidos dele, talvez ele tenha falado isso, porque, de repente, ele não está realmente por dentro da conversa. Simplesmente isso. Agora, passar por cima de um presidente, jamais. Como assim o presidente não está por dentro, para usar as aspas do Renato? Mas que presidente é esse? Mas o Renato deixou o presidente numa saia justa. Ele está chamando o presidente Alberto Guerra de desinformado. Eu não concordo com isso. Eu acho que o presidente está por dentro, sim, de tudo que acontece no Grêmio. Acho que o presidente sabe o que acontece e acho que o que o Renato falou aí está absolutamente equivocado. Essas imagens, Bagé, são enquanto o Renato concedia a coletiva. Ali está o Brum e está o presidente Alberto Guerra. Olá, pessoal! É com satisfação que recebemos vocês aqui no Super Banha. Inscrevam-se e colaborem para ajudar o canal a crescer. Obrigada!